Olá, muito boa noite para você conectado aqui na minha página mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto importantíssimo. A gente vai falar sobre vampirismo. Nesse tempo de reclusão social, muitos de nós estamos sentindo na pele essas influências. Vou até tirar meu óculos, eu não tiro. Estão sentindo na pele essas influências dessas pessoas que ficam o tempo todo sugando as nossas energias, sugando da gente emocionalmente. Obviamente que para tratar sobre um assunto como esse, eu não poderia deixar de conversar com uma profissional, deixar de conversar com uma psicoterapeuta. E a minha entrevistada de hoje, o bate-papo que eu vou ter é com a psicoterapeuta Laís Araújo. Ela vai falar para a gente um pouco sobre o olhar dela sobre essas questões emocionais, de como a gente pode, o melhor caminho para a gente enfrentar esse instante que nós estamos vivendo de reclusão social com um olhar com base na psicoterapia. Como eu falei, o nosso tema de hoje é o vampirismo, mas a gente vai falar também sobre o sarcasmo, sobre todos esses personagens que existem e que nos cercam. Vamos falar também sobre os manipuladores afetivos, que às vezes eles estão no nosso ambiente de trabalho, também estão na nossa família. Vai ser um papo bem interessante. Eu estou só esperando ela entrar, a Laís entrar aqui para poder aceitá-la aqui para ela poder participar. Eu só vou ver se eu consigo colocar aqui fixado. Já recebi, viu, Laís? Só um momento. Pronto. Olá, boa noite. Boa noite, meus amores. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. É uma alegria, viu, Laís, ter você aqui para a gente poder bater esse Oh, papo sobre um gente. assunto tão importante, tão interessante, que é falar sobre vampirismo, falar sobre questões emocionais, uma vez que todo mundo pensa, todo mundo sente, então quando a gente vai falar sobre um assunto como esse, acaba interessando para todo mundo, não é verdade? Com toda certeza. Eu aproveito para saudá-lo e agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer incrível ter aceitado e não estou arrependida, não estarei. Você é um charme de ser humano lindo. E eu espero que eu alcance aí a expectativa que você colocou sobre mim. Eu Tá? coloquei Tô até um aqui. óculos para ficar mais sério, só para bater esse papo com Foi você. mesmo? Quer que eu coloque meu óculos também? Não, não, não. Antes da gente entrar no assunto, deixa eu perfilar um pouco a Laís, pra galera que tá assistindo aqui, a Cíntia mandando palmas aí pra gente, Um Alex também beijo. conectado. Como foi que Laís identificou que esse era o caminho dela, da psicoterapia, do cuidado com o outro? Quando foi que você despertou para isso? Foi muito jovem, já na infância ou já foi na fase adulta? Eita. Bem, na infância eu tinha muitos sonhos, tinha muitas questões mediúnicas e espirituais, né? Tive um apoio muito grande dos meus avós paternos nessa conjuntura da minha evolução espiritual e fui crescendo meio que misturada com muitas religiões, né? A minha babá era testemunha de Jeová, a minha avó, por parte de mãe, era católica, a minha avó, por parte de pai, era ubandista, e eu estava no Sim. meio ali de tudo, meio que sem saber exatamente quem eu era, mas eu sempre ouvi vozes, sempre ouvi ser e sempre escutei. Minha mãe era enfermeira psiquiátrica, então o olhar que ela tinha sobre isso não era um olhar tão agradável. Já o meu pai tinha um olhar mais tranquilo, mais um olhar mais compreensivo, né? Uma compreensão sobre o que eu sentia e que eu percebia. Bem, isso foi me acompanhando até mais ou menos a idade de 18 anos, que é quando isso ficou mais latente, ficou mais forte, e de alguma forma a espiritualidade foi fazendo o seu chamado. Então, meu primeiro caminho foi o centro espírita. Então, eu passei um bom tempo na Mansão do Caminho, né? Fiz o EGES, que é o estudo sistemático da doutrina espírita. Fiquei Sim. lá com o Divaldo um bom tempo. E logo depois nós começamos a fazer o Evangelho no Lar.
Eu, a minha mãe, a minha irmã, meu irmão. E esse evangelho no lar, daqui a pouco, eram 4 pessoas, virou 30 pessoas. A casa foi Uma ficando sessão. pequena. A casa foi ficando pequena. E aí a minha tia Rita propôs de fazermos um espaço, um local onde nós pudéssemos fazer Rita esses Fernandes? encontros. Isso, Rita Fernandes, a minha tia. Nesse intervalo também, a filha dela ficou dodói e eu fui cuidar da filha dela e ela também se descobriu dentro desse caminho espiritual. E eu fui conhecendo muitas pessoas especiais, né? A mãe Tana, a Mameto Maria, o pai aí José, e amigos e pessoas, mas até então eu não era do candomblé, como não sou do candomblé mais também, tá? Eu sou uma amante da cultura afro-brasileira, né? E cultuo os orixás, como se cultua, inclusive na África. E logo depois nós fundamos o Ceuja, né? Que era um centro lá do Ceuja. E um amigo meu ficou cego, teve uma cegueira emocional, e eu precisei levá-lo até uma casa de candomblé. Fui levá-lo para ajudá-lo e terminei ficando lá. Foi quando eu fiz o meu orixá. Isso já tem 15 anos, né? Ano passado, o meu Babalorixá me convidou para conversarmos, para falarmos sobre a ideia de eu ser uma IA. E isso foi um temor para mim. Porque, na verdade, o meu olhar sobre isso é um olhar completamente intelectual. Não parece, mas eu sou muito cética, sou muito científica, sou muito questionadora. Então, aquilo que eu não consigo explicar, aquilo que eu não consigo entender, minha alma não aceita, tá? Nesse processo, a minha mãe ficou doente, minha mãe teve um câncer de intestino. E eu estava terminando a minha faculdade, eu fiz administração pública, com especialização em tributos. Então, eu sou uma tributária, na verdade. E o diagnóstico que minha mãe nos deu, que o médico nos deu da minha mãe, foi que ela só teria 6 meses de vida. Então, entre precisar escolher o que eu iria fazer, eu escolhi pela minha mãe, eu escolhi pela minha família. Então, naquele momento, eu entendi que tinha um outro chamado acontecendo também. Lá no Hospital Santa Isabel tem um grupo de voluntários em Reiki e eu me interessei em saber o que é Reiki, né? Eu quero saber o que é Reiki. E lá fui eu descobrir o que é Reiki. Foi quando entrou na minha vida a Cláudia Brito, que é a minha mestra em Reiki. E eu não sosseguei mais. Fui fazer o ômega, me tornei mestra em Reiki, fui fazendo outras coisas, até que fiz terapia transpessoal e terapia sistêmica, me tornei psicoterapeuta. E hoje, se você perguntar qual é a minha religião, eu vou dizer que é a sua religião. Eu vou dizer que é o amor. Né? Eu acho que tudo que eu aprendi é uma coleção de valores, é uma coleção de caráter que me ajudam e me sustentam muito. Eu tenho uma filosofia de vida que se baseia no culto aos meus ancestrais, né? Então eu acredito em Ogum, eu acredito em Oiá, eu acredito em Iemanjá, mas como se cultua na África, tá? Então, se hoje eu acordo preguiçosa, se hoje eu acordo sem força, eu vou meditar para que Ogum me dê forças para acordar cedo, trabalhar e ganhar dinheiro. Honestamente, tá? Se eu ando muito gastona, eu preciso pedir Oiá que me ensine como é que eu posso ser mais econômica. Se eu estou precisando de doçura na minha vida, eu vou recorrer à minha ancestral, Oxum. Então, assim, na minha filosofia de vida, os orixás são fenômenos carregados de virtudes que ajudam os homens a alcançarem aquilo que eles precisam para se tornar seres humanos melhores. Entende? Então, isso me deixa mais livre, porque, assim, eu sou uma sagitariana, com ascendência em câncer, tenho lua em virgem, tenho Lilith em escorpião e tenho muitas casas em touro. Então, isso me torna muito ligada à terra e, ao mesmo tempo, muito livre. E eu demorei para compreender que eu não posso me fixar em lugar nenhum.
Então, hoje, as primeiras segunda-feiras do mês, toda segunda-feira do mês, nós fazemos um trabalho completamente gratuito de atendimento. Nós atendemos aqui onde eu moro, né, lá em cima, onde nós chamamos de Ateliê da Paz, as pessoas com fichas, com atendimento gratuito. Eu atendo mediunizada, né, que eu não estou incorporada porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, eu estou sob a influência de um espírito, de uma consciência que me ajuda a ajudar as outras pessoas. Fora isso, sou taróloga, reikiana, que mais? Massoterapeuta, humana, gente, pessoa, sinto, e mais um monte de outra coisa. Mas, assim, eu escolhi mesmo hoje, para não ter que ter tantas coisas, ser taróloga e psicoterapeuta. Jogo búzios? Sim, jogo búzios. Como sacerdotisa, porque recebi isso do meu pai. Mas não vou abrir nenhuma casa de santos, de candomblé, e nem pretendo ser um Yalorixá. Permaneço, enquanto Deus quiser, aqui na Terra, cumprindo a minha missão como psicoterapeuta e atuando aí da melhor forma possível. Sou voluntária do Grupo de Acolhimento Iará e de uma ONG Seja Semente, onde nós atendemos, nesse período do coronavírus, pessoas que estão mexidas, machucadas, feridas. Então, eu estou de plantão aí, 24 horas, atendendo essas pessoas que estão ansiosas, melancólicas, depressivas, atendo por vídeo ou por telefone. É mais ou menos Bacana. isso, senão vai dar um tempão a gente conversando, né, Dan? Olha, vamos falando muita coisa realmente. E internet parece muito tempo, mas assim, com uma hora o Instagram derruba a gente. Falando sobre o nosso tema, sobre o vampirismo, esse momento que a gente está vivendo aí de reclusão social, onde a gente está ficando de frente com a gente mesmo, onde a gente está dando mais atenção para a gente mesmo e também para outras pessoas, algumas Sim. estão pisando um pouco na bola e exagerando um pouco no que diz respeito ao procurar o outro, a pedir o ouvido do outro. E isso começa a transformar no que a gente chama de vampirismo, sugar a energia dessa pessoa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, explicasse para a gente, à luz do seu conhecimento, o que é o vampirismo. Olha só, primeiro a gente tem que pensar que vampiro não é aquele bichinho do desenho animado ou dos filmes, né, Drácula, com dentinhos, não. Todos, de alguma forma, podemos ser vampiros energéticos. E isso vai de acordo com a qualidade do nosso pensamento, né? Diga o que você pensa, que eu vou dizer com quem você anda. Mas o vampirismo em si é toda a possibilidade que o outro possui de tirar de você aquilo que você tem muito. Eu posso comparar uma terra seca, tá? Imagina que você é uma água e a outra pessoa é uma terra muito seca. E ela, mesmo que ela não queira, inconscientemente, ela vai sugar de você essa água, que é para nutrir a terra seca dela. Ela faz isso de propósito? Não, ela não faz isso de propósito. Mas você não é obrigado a receber essa energia de vampirismo, não é? Mas nós podemos sermos agentes vampirescos não só na presença, mas também à distância, tá? Quando a gente insiste muito, tá, em algumas pessoas, né? A gente chama isso de obsessão, mas obsessão geralmente é uma conexão mais de encarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado com encarnado e desencarnado com desencarnado. E o vampirismo é uma energia miasmática, ou seja, é um miasma, né? Então, assim, existem lugares aonde você vai, que você chega muito bem, e de repente você fica muito cansado. Gente, você ainda nesse lugar, você sai de lá muito cansado. Possivelmente, uma energia de vampirismo lhe sugou. Por que a gente chama de energia de vampirismo? Porque está ligada ao sangue. E o sangue é a nossa energia vital. Então, o nosso sangue espiritual, que é o DNA energético, né, que nós possuímos, que também possuímos no campo do espírito, porque o nosso DNA espiritual também tem um sangue, né?
ele é sugado naquele momento pelaquela outra pessoa, no abraço, no contato, na fala. Por isso que é muito importante pensar em quem você vai ajudar, né? Nas pessoas que você vai ajudar. Às vezes, assim, olha, eu quero ajudar alguém, mas talvez ela não esteja pronta para receber essa ajuda. Talvez ela não queira receber essa ajuda. Talvez ela não possa receber essa ajuda. Então, assim, existem muitos fenômenos que nós precisamos dar atenção. Existe também o vampirismo sexual, né? Essa história mesmo hoje do poliamor, pelo amor de Deus, não é nenhum tipo de preconceito, mas nós temos que ter muito cuidado com quem dormimos, não só com quem temos relação sexual, não. Com quem dormimos mesmo, na mesma cama. E sexualmente falando, com quem temos relação sexual. Porque não é só válido usar a camisinha que previne das doenças, mas é válido você saber que durante a relação sexual, a outra pessoa também pode sugar você energeticamente. E você também pode sugar o outro energeticamente. O tempo inteiro, Danúbio, nós estamos sobre a perspectiva de sermos sugados energeticamente. A maneira que nós podemos fazer de nos protegermos disso é termos a consciência de que somos humanos, imperfeitos e em aprendizado. E vale aquela frase bíblica: orai e vigiai. Então eu preciso estar contrito com os meus pensamentos também. O que o outro conseguiu me acessar? O que o outro conseguiu me sugar? Aonde que está frágil em mim que permitiu que o outro me sugasse? Aonde que eu estou tão fragilizado que o outro consegue me sugar? Então, o vampirismo é um fenômeno que existe, sim, é real, é espiritual, é terapêutico, né? Ele tem sintomas? Tem. Às vezes a gente sente um peso muito grande nas costas, né? Sente uma dor muito forte na região do omoplata, que é aqui atrás, né? Chamada de asa de anjos. Algumas pessoas sentem muitas dores também no plexo solar, ou na região do baixo ventre, ou na região completa abdominal. Uma preguiça estranha, né? E temos uma tendência muito grande de terceirizar também problemas. Alguém fez alguma coisa para mim, alguém fez um feitiço para mim. A gente tem que parar com isso, né? De parar de terceirizar os nossos problemas. Responsabilidades, né? Assumir essa responsabilidade de que eu sou um agente co-criador, co-criando a minha realidade. Então, eu também estou vivenciando experiências. Então, assim, o que eu consumo? O que eu como? O que eu bebo? Com quem eu ando? Né? Então, às vezes, é o meu chefe. Pode ser o meu chefe lá que está me vampirizando. E se for o meu marido? E se for a minha esposa? Né? E se for o meu irmão? E se for o meu colega de trabalho? Como é que eu resolvo isso? De que forma eu resolvo isso? A melhor forma é sempre dizendo para o outro: o que é do outro é do outro, o que é meu é meu. A gente Dando precisa limites, ter consciência, e ter consciência de identificação. A gente consegue identificar: olha, esse pensamento não é meu. Né? Esse pensamento está aqui, mas esse pensamento ele não é meu. Está vindo da onde esse pensamento? Então, esse autoconhecimento é muito importante, Danúbio, sabe? De você saber conhecer você, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, a forma como você age, a maneira como você se percebe, como você se sente também. Então, tudo isso são mecanismos de defesa e autodefesa contra qualquer ação de vampirismo no nosso campo energético. Bacana. Deixa eu só ler aqui o recadinho da galera. Tina Andrade dando boa noite, dizendo que você é Mulher Maravilha. Catiane Cordeiro diz trabalho divino, acolhimento o seu trabalho do acolhimento no Iará. Dani diz aqui, lá há uma mesclagem da psicoterapia com a religião. De que forma isso acontece? Como separar a razão do espiritual? Olha, oi Dani, tudo bem? Muito prazer. Dani, nós Você somos... a conhece?
Eu não sei se conheço, mas estou mandando um monte de beijo. Conhece, ela conhece, é. Veja bem, Dani, nós vivemos num país laico e nós fomos criados dentro de uma estrutura religiosa. Se você perguntar a qualquer pessoa se ele não for de alguma outra religião, ele é católico, não é? Ele é católico. E a religião, ela foi estabelecida para nos colocar normas e regras de convivência. Tanto que a carta que a representa no tarô é a carta do Papa. É uma lei sobre uma outra lei. Alguém representando Deus para nos comandar ou nos controlar. Religião vem da palavra religare, né? Me ligar a Deus. Vem do latim religare. Aquilo que me liga a Deus. Religião é uma coisa. É uma instituição com estatutos, com a sua Bíblia, com as suas leis ortodoxas, seus dogmas. A espiritualidade é uma ciência, né? Muito comparada à ciência tradicional, ou à ciência positiva, né? E essa espiritualidade, ela foi codificada por Allan Kardec, né? E por Jesus também. A gente tem uma tendência a acreditar, assim, que Jesus morreu por nós. Jesus morreu por ele. Tanto sim que durante a sua morte lá na cruz, Jesus ele fala, e é bíblico, Pai, por que me abandonaste? Se ele quisesse morrer, ele não diria, Pai, por que me abandonaste? Não é? Então, assim, a terapia entende que a religião ela é importante, mas ela é dogmática e ela pode causar uma alienação em algumas pessoas. Ao mesmo tempo que a religião ensina, educa e te liga a Deus. A espiritualidade te fala de quem você é. Então, vamos lá. A religião é o que é você? A espiritualidade é quem é você? E a terapia pergunta as duas coisas. O que é você e quem é você? A terapia transpessoal ou sistêmica, ela quer identificar você como um ser humano, vivendo uma experiência humana. A gente não pode esquecer que nós estamos na Terra e abandonar essa ideia de Deus. Eu quero ser Deus. Nós já somos deuses. Né? Outro dia eu estava falando com uma paciente, olha, volta para casa e olha para Buda. E ela disse para mim, Laís, eu não tenho imagem de Buda em casa. Eu fiz, não é Buda, imagem. Buda você, né? Olha para você. Vai no espelho e olha para você. Então nós aprendemos que Deus está distante, que Deus mora no céu. A religião nos ensinou que nós somos pecadores. É minha culpa, minha tão grande culpa. Eu preciso sofrer para ser feliz. Eu preciso ser pobre para ser melhor. E Deus me deu vida e abundância. E a espiritualidade, ou o espiritismo, ou a ciência do espírito, nos ensina que nós somos semelhantes a Deus. Que nós somos semelhantes a Jesus. Então, se nós somos semelhantes, nós temos legados espirituais. Nós temos propósitos espirituais, tal quais tiveram Madre Teresa, Irmã Dulce, Buda, Siddhartha Gautama, Sai Baba, né? Então, todos nós temos uma missão e um propósito. Assim entende a espiritualidade. A terapia entende que o homem precisa de autoconhecimento para encontrar esse caminho dentro de si mesmo. Ou seja, parar de encontrar o Deus fora de nós. O meu mestre, o meu guru, o meu pastor, o meu pai de santo, a minha mãe de santo. Não é isso. A importância da existência desses seres, pai de santo, mãe de santo, Yalorixá, Babalorixá, Mameto, Yarinfá, padre, pastor, é muito importante. Mas a presença mais importante é a sua divina presença. Se você não consegue reconhecer em você o seu poder de Deus,
Você delega ao outro a obrigação de trazer para você resultados que estão dentro de você. E é isso que a psicoterapia faz. Despertar em você o seu Deus, o seu Buda, o seu Krishna, O seu o seu poder, ser inclusive, né? iluminado. O seu poder pessoal. Exatamente. Olha, Tina diz aqui, eu sinto esses sintomas quando eu estou em um lugar com carga negativa. Ela acrescenta ainda aqui, cadê? Ela acrescenta, essa é uma grande verdade, por isso eu estou em abstinência, pois já sofri. Isso ela está se referindo à questão do vampirismo sexual. Ela diz Ah, ainda, no relacionamento, sentia dores no estômago e quando eu rompi, não senti mais, referindo-se à questão quando ela tinha um relacionamento e que ela sentia essas dores. Ela ainda acrescenta com uma pergunta. Algumas vezes, creio que Uma pergunta, algumas vezes, creio que às vezes o homem pode valorizar ele mesmo. Estou certa? Não consegui entender bem. Acho que ela quer dizer, algumas vezes o homem valoriza mais a si mesmo na relação do que a mulher. Talvez seja isso que ela quer dizer. tá. Ó, veja bem, tanto homem quanto mulher são importantes em todas as relações, né? Porque os relacionamentos nos ajudam a nos conhecermos. Sem Danúbio, eu não posso me conhecer. O outro me apresenta quem eu sou. Existem partes minhas que eu não conheço, e Danúbio me apresenta essas partes minhas. E assim sucessivamente. O ser humano, ele é um ser grupal, ele precisa dos outros para se conhecer, né? Agora, o que acontece é que alguns homens foram educados a serem os machos, digamos assim, o alfa, né, da relação. E rebaixam o ser feminino. Isso é muito raro Coloca hoje na em dia, subserviência, inclusive. não é? Isso é muito raro. Mas também existem mulheres que têm tendência a serem geixas e gostam desse lugar, tá? A energia sexual é uma energia criadora e é uma energia poderosíssima, porque ela ativa a nossa Kundalini, né? Se você pensar, que cor é o Sagrado Coração de Jesus? É vermelho. E vermelho é a cor do nosso primeiro chakra, que é o chakra da raiz. Então, sem Sim. sexualidade, sem sexo, não existe mundo, não existe criação. Todas as espécies, todos os seres, eles precisam se acasalar. Eles precisam do ato sexual para que exista vida, né? O próprio cosmo precisa de uma explosão para que exista astros e estrelas. Então, o que acontece com a sexualidade é que você precisa ter cuidado com quem você está tendo relação sexual e confiar na sua intuição. Se você tem dúvida acerca de alguém, confie na tua dúvida. O nosso coração, ele é extraordinário. E todo ser humano, ele é médio em potencial. Ele é intuitivo em potencial. Alguns são mais abrangentes, né? Tem isso mais ostensivo. Outros não. Mas se você disser que o outro sente uma coisa que eu não sinto, como é que pode? Não é verdade. O que acontece é que a gente não valoriza as nossas sensações. Nós não fomos estimulados a acreditar naquilo que sentimos. Nós fomos, de alguma forma, educados a silenciar. Quem é que pequenininho não levou um beliscão do papai ou da mamãe dizendo, se comporta, não faz isso, não fala isso? Aqui não é Então, lugar. aqui não é lugar para isso, não é? Então, todos nós temos a predisposição de perceber lugares, pessoas, situações, sensações e emoções. Nós só precisamos valorizar isso. E Olha, valorizar isso é dar atenção ao que você sente. Eu tenho certeza que metade das pessoas que estão nos assistindo já tiveram insights e já disseram, ó, essa pessoa pode ser boa para todo mundo, mas para mim ela não é legal. Isso não quer dizer que a pessoa é ruim, mas energeticamente, com você, ela não combina. não deu Entende? liga. Não deu liga. Exatamente.
É Olha, mais ou menos Ellie Quinn isso. pergunta aqui, a gente pode sentir o que o outro pensa? Oh, eita, pergunta danada, Danúbio. É, Olha, você pode perceber energeticamente o grau do pensamento do outro, mas não pode, não tem como fazer uma leitura tão clara do que o outro está sentindo ou pensando. Quando eu comecei a perceber que eu tinha essa facilidade de perceber o pensamento das outras pessoas, eu sofri muito, porque não é fácil, tá? Você perceber e essa energia ela ganha forma. É como se eu olhasse para você, percebesse seu pensamento e o pensamento ganhasse forma, ganhasse cor, ganhasse som e ganhasse cheiro. E aí você consegue perceber e pode formular uma frase ou pode formular uma tentativa de diálogo aonde os pensamentos são condizentes, mas precisa ter muito cuidado para não confundir imaginação com intuição, tá? Porque se for uma pessoa muito desconfiada, muito ciumenta, pode ter tendência aí a estar desconfiando de alguém que não fez nada, né? E isso cria uma energia completamente vampiresca, porque eu fico vampirizando o pensamento do outro. Eu quero saber o que o outro está pensando, eu quero saber o que o outro está sentindo. E de alguma forma eu posso criar algemas e correntes e prender o outro a mim. Tem uma historinha de uma paciente que eu vou contar para vocês bem rapidinho, que ela me disse que tinha se separado do marido, mas antes dele sair de casa, eles estavam dormindo em quartos separados e teve uma noite que ela não conseguiu dormir. E ouvindo o tempo inteiro ele chamando por ela. Ela levantou, foi até o banheiro e viu a porta do quarto dele aberta e viu ele sentadinho na cama, olhou para ele e disse: "Está sentindo alguma coisa?" E ele disse: "Eu estava chamando o seu nome." Entende? Então, isso é muito sério. Às vezes você pensa em alguém, alguém te liga. Gente, eu estava pensando em você nesse instante. Isso são estágios de uma sintonia que o ser humano está se aproximando muito agora, né? A Terra nesse processo de regeneração. Chegará um momento onde isso que parece simbiótico vai se tornar telepático. A gente vai poder se comunicar com o outro por telepatia. Assim, nós esperamos. Mas é preciso que haja muito treino, é preciso que haja muita educação espiritual e terapêutica e muito apoio psicanalista, apoio emocional, para que a gente não confunda e tenha tendência a ter surtos, né? é Ah, verdade. porque a nossa mente é uma linha tênue, né? A qualquer momento a gente pode estar uma surtadinha. É É. isso. Olha, Dani diz aqui, obrigada por responder a minha pergunta. Ela diz, nós nos conhecemos na Ceuja, impactada até hoje com a sua palestra. Foi lá que ela te conheceu. Ô, Euride diz que minha Dani. terapeuta é top. E ela pergunta Oh, aqui, como gente. neutralizar essas interferências? Existe alguma forma de neutralizar? Eurides de Jesus pergunta aqui, sua cliente, sua paciente. Olha, se você entrar no lugar e você perceber que alguém tem essa energia, você pode começar olhando para esse ponto aqui entre as sobrancelhas, tá? Dá para vocês me verem, né? Olha para esse ponto aqui e diz para o outro que ele é luz. Você olha para ele e diz: Eu O terceiro estou. olho. Esse ponto entre as sobrancelhas, o terceiro olho, né? O chakra frontal. E você mentalmente vai dizer para o outro: o que é seu, o que é meu é meu. Fica com o que é seu, que eu fico com o que é meu. Eu te amo e você me ama. Somos um só perante Deus. Eu não preciso dessa energia. Agora, tem que ficar atento também se você está compartilhando alguma memória com essa pessoa. Se você perceber que é uma memória que está sendo compartilhada, você pode reverenciar essa memória, dizendo a ela: Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou Te grato. amo, sou grato. E existe também uma técnica que é muito boa, que a gente chama de yantra, que é cruzar os braços. A gente faz exatamente isso. A gente Se cruza os fechar. braços. Isso. Isso é um yantra, né? O mantra disso é
Om Namah Guru Shiderha. Ou seja, eu me fecho não do teu Deus, mas protejo o meu Deus. Então a gente se fecha assim, ó, cruza os braços, conversa com o outro, estabelece um diálogo, mas com os bracinhos Com seu campo fechadinhos. fechado. Exatamente, tá? E também tem as pedras, né? Tem uma pedra que é excelente, quem quiser ter um pingentezinho dela, chama-se olho de tigre. É uma pedra maravilhosa. Eu até dei uma de presente para o Danúbio. Olha aqui ela, tá? Você pode encontrar ela em algumas lojas de Mundo Verde e tal, pode carregar ela na sua bolsa, ou pode usar aqueles truques da vovó, que é um alho macho na sua bolsa, um alho macho aqui escondidinho no seu bolso. Mas eu acredito realmente no poder da minha mente, porque Deus é meu subconsciente. Então, eu É acho que consciência. a magia mais poderosa é a do seu pensamento, tá? Eu acho que tudo isso que você acredita só existe porque você acredita. Então, a sua mente é o grande poder que você possui. Olha, Bel nos agradece por esse momento, dizendo que nos admira muito e deixando um abraço. Um beijo para você, viu, Oh, Bel? Saudade de você. também, Eu não saudade, Bel. postará se pergunta aqui, temos que ter cuidado com o chakra sexual. Podemos ser vampirizados por um espírito? Também, podemos sim. Existem casos, inclusive, que eu tratei há um tempo atrás, onde a pessoa, durante o seu sono, era atacada sexualmente por um espírito obsessor. Pode acontecer sim. Agora, você precisa estar em afinidade com esse espírito, tá? Então, meu conselho é que você busque um centro para fazer a desobsessão, seja acompanhada também por um terapeuta, porque isso pode ter a ver com a sua estima, isso pode ter a ver com a sua falta de comunicação muito bem estruturada com o seu órgão sexual, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande a ter um problema sério em falar sobre pênis, em falar sobre ânus, em falar sobre vulva. E essas vergonhas, essa culpa, também cria Vai uma entender isso, coraça, hein? Nos dias de hoje, as pessoas ainda têm esses bloqueios. Primeiro que às tem vezes esses não conhecem nem o próprio bloqueios. corpo. Pois é, e é importante, né? A masturbação é importante, tocar-se é importante, tá? Conhecer seu corpo é muito importante, né? Porque o corpo ele fala, o corpo ele se comunica. Então, voltando à sua pergunta, pode acontecer ataques vampirescos, sexuais durante a noite, sim, mas você precisa descobrir se você tem afinidade com esse espírito, porque você o está atraindo. Nós somos um imã, e como imã nós atraímos ouro, bronze e também lata velha, e também cascalhos, e também coisas que não são legais, né? Nós atraímos também coisas que não são boas. Somos imãs, somos enigmáticos. Então atraímos sucatas e atraímos ouros. E isso depende novamente da qualidade dos nossos pensamentos. Eu sempre digo que aquelas pessoas que estão começando a meditar, a se voltar para o mundo espiritual, que comecem a questionar sobre suas alimentações, sobre as suas relações pessoais e interpessoais, sobre o seu caráter, sobre paciência, sobre calma, sobre meditar. Porque assim, o que você está fazendo quando ninguém está olhando? Né? O que você está pensando quando ninguém sabe o que você está pensando? Então, assim, carne vermelha ela é carregadíssima de toxinas, tá? O álcool é uma entidade, inclusive uma entidade volátil. Ela entra no seu corpo e ela tem uma ação muito rápida. Não que tomar uma cervejinha vai lhe fazer mal, mas o exagero disso pode ser muito prejudicial, tá? As desavenças com as outras pessoas, ressentimento, mágoa, essa coleção de coisas ruins, fica que nem uma geladeira que com o tempo, se você não der uma olhadinha, tá tudo podre lá dentro, mesmo sendo conservado dentro de uma refrigeração. Assim também somos nós, ok?
Ó, Maiana, uma mulher linda, uma mulher trans, que inclusive conseguiu agora estar no RG dela, sua identidade efetiva. Ela perguntando aqui, ela dizendo que tem uma facilidade grande de absorver a energia das pessoas, como ela consegue bloquear isso, mas você já respondeu. Um abraço, Marcos, um abraço, Fred. E Marcos pergunta aqui, o que vem a ser essa memória do que você falou anteriormente? Acho que ele estava querendo dizer, acho que da memória energética, né? Eu acho que foi isso. É, Ele está perguntando olha, aqui o que seria, o que vem a ser essa memória. deixa eu falar com você então. Primeiro, obrigada pela pergunta, mas assim, o nosso corpo é um corpo atual, tá? Esse corpo é um corpo que tem registros atuais. Tem informações do meu pai e tem informações da minha mãe. Cromossomos, DNA, genomas atuais. Esse corpo atual, ele tem memórias. Tem memórias intrauterinas, tem memórias de infância, memórias de experiências nesse corpo atual. Mas eu também tenho outro corpo, que é um corpo espiritual. E esse corpo tem memórias imemoráveis. E eu tenho um terceiro corpo, que é um corpo astral. Esse corpo astral possui memórias ainda mais imemoráveis. Por que, Laís? Porque eu sou um ser do umbigo para baixo e sou um ser do umbigo para cima. Do umbigo para baixo, eu sou tudo aquilo que eu posso chamar de primitivismo, os seres reptilianos, né? Então eu sou os seres animais, eu sou energia animal, eu sou instintiva. E do umbigo para cima, eu sou um ser mais divinizado, que já posso me conectar com o meu eu superior. Muitas vezes nós nos conectamos com memórias superiores, que nos dão conselhos maravilhosos, e nós acreditamos que são seres espirituais. E que, na verdade, são memórias nossas. Porque nós estamos vivendo uma experiência humana. Mas São nós já fomos. reminiscências. Isso, e nós somos seres que também somos evoluídos astralmente e espiritualmente. Nós viemos resgatar questões na Terra, viemos dos nossos ancestrais, dos nossos veneráveis antepassados, mas não devemos esquecer que também somos seres divinizados para nos divinizar e ajudar esses seres que estão lá embaixo, no cristal da Terra, também se tornarem divinos. Então, essas memórias são memórias imemoráveis. Então, às vezes, eu me encontro com alguém e eu digo assim, meu Deus, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Talvez eu não conheça ela. Talvez eu conheça a memória que me liga a ela. Talvez seja algo na aparência dela. Algo na Vivemos fala isso, dela. inclusive, né? Não A é? gente viveu Então, isso. talvez seja algo na fala dela. Alguma coisa nela me atraiu. Não é ela exatamente, mas é uma memória. Não é? Eu entro no lugar e digo, meu Deus, eu já vivi isso aqui antes. Né? Um insigne. A gente tem uma memória, assim, um déjà vu. E isso são memórias. Então, nós temos memórias memoráveis desse tempo atual e imemoráveis de vidas anteriores. É Olha, isso. Nancy, um beijo para você, Nancy. Ela diz aqui, fica impressionada sobre o álcool ser uma entidade. Poderia discorrer um pouco mais sobre a atuação e os impactos em nossa vida? Olha só. Você já percebeu que tudo tem um discurso? Né? Quando você está com dor de cabeça, você vai tomar um Dorflex. E lá no Dorflex tem um discurso, né? De pirona, ácido acetílico e tantas outras substâncias farmacológicas. Esse discurso, quando você ingere, ele vai dilatar vasos no seu corpo e vai relaxar os seus músculos. Isso não parece uma entidade? Parece, porque ele tem uma informação genética, farmacológica e química. O álcool também tem. Tudo aquilo que altera o meu raciocínio, que altera o meu pensamento e que me alucina, é uma entidade. Não no sentido entidade espiritual, de um espírito, mas uma entidade no sentido de manifesto, de manifestar. Então, o álcool o álcool ou qualquer outro remédio, um alimento, possui vida.
né? Tem vida manifesta ali. Por quê? Porque ela vai atuar na minha própria vida. Se eu estou com fome, como e a fome passa, é porque tem uma vida atuando dentro da minha vida. O álcool é um alucinógeno. As drogas são alucinógenas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Então, elas são entidades. São entidades porque elas alteram o seu raciocínio. Ou seja, tira o seu racional. Lhe rouba o dom de racionalizar as coisas. Dani pergunta aqui, qual a diferença do ser astral para o espiritual? Ótima pergunta. O ser astral é tudo aquilo que está dentro do astralismo. O que é astralismo? A estrela é um ser astral. O sol é um ser astral. Você também é um ser astral. Mas, ao mesmo tempo, você também é um ser espiritual. Então, tudo aquilo que é inanimado, que precisa ser animado, é astral. E tudo aquilo que se anima por si mesmo, que é animado, é um ser espiritual. É cósmico. Então, assim, eu sou um ser espiritual e sou também um ser astral. Porque eu sou um ser humano, que estou numa experiência huminal. Eu tenho 2 cachorrinhos em casa. Eles são 2 seres astrais animais. E nós também já fomos. Já fomos minerais, já fomos vegetais, já fomos animais e agora somos seres hominais. Então, o astral está em todo espaço. Porque o astral é energia em movimento que nós criamos. Lembra que antigamente as pessoas diziam que nós éramos os homens sábios, sentadinhos, olhando o mundo se formar? Nós agora somos co-criadores, co-criando com o co-criador. Então, nós passamos a ser seres espirituais agindo dentro do ser astral. Então, a diferença é que o ser astral precisa ser animado por mim. Então, assim, eu preciso tocar nessa pedra para que ela me ajude, para que ela me acolha, para que ela faça o que ela precisa fazer por mim. Ela lá está trabalhando, está, mas num processo que é dela. Para ela trabalhar a meu favor, eu como ser espiritual, eu preciso me conectar com o astral dela. Então, eu preciso me conectar com esse astral. Entende? É que nem fala assim, ó, fulano está de baixo astral. Fulano está com o astral lá em cima. Entende? Então, assim, é exatamente isso. O astral é aquilo que me coloca para cima ou para baixo. E que não sou eu e que, ao mesmo tempo, está em mim. É complexo, né? A gente vai precisar de muitas lives aí para poder a gente se entendendo. Verdade. Um abraço, Beto. Ou Gui, eu acho que é assim, parabeniza pelo amplo conhecimento. Caixa de Estudo é Conexão. Laís, aqui, ó, tem o número 1, 2, 3 e 4. Qual que você escolhe, de 1 a 4? Eita, gente, o número que eu mais gosto, que é o número do meu caminho de vida. Número 4. 4? É. O que pra Laís, por dinheiro nenhum, faria? Deixar de te amar. Deixar de amar. Eu acho que amar é algo impagável. Não há nada no mundo que me deixe mais feliz do que fazer outra pessoa feliz. Então, assim, por dinheiro nenhum no mundo eu seria capaz de negar ajuda a qualquer pessoa que bate na minha porta, não só porque eu sou uma filha de Iemonjá, tá? Mas eu acho que é impagável você ouvir o outro, abraçar, acolher, trazer o outro para o seu colo. Não há dinheiro no mundo que pague. Então, não há dinheiro no mundo que pague o amor que eu sinto por você. Danúbio. Assim seja. E pelas pessoas que eu amo. Essa semana eu estava me perguntando, gente, eu me questiono muito, tá? Porque eu sou muito cética. Eu estudo pra caramba. Estudo muito. Até porque tem o número 4, né? O número do imperador. Então, eu sou muito concreta. Ainda tenho lua em virgem, então eu fico toda concretinha. E essa semana eu estava perguntando, eu amo os meus irmãos?
eu amo meus irmãos demais. Eu sou apaixonada pelos meus irmãos. Eu sou apaixonada pelos meus amigos. Eu amo os meus amigos. Mas eu cheguei num momento na minha vida, Danúbio, e isso começou inclusive no dia 12 de janeiro, quando eu tive um momento de muito desespero, porque eu vi o meu coração se expandindo muito, e aí se reuniram Sindaia, Vitória Souto, a Kátia, a Eurides, o Will, a Cláudia Brito, a Denise Vamos Diniz. só correr que a gente tem 11 minutos, viu? Pronto. Todo mundo se reuniu para me ajudar e todo mundo olhou para mim e fez: Laís, calma que isso é normal. Eu fiz: gente, como é que é normal eu estar desse tamanho me sentindo expandida? Não pode ser normal, né? Isso não é normal. Então, assim, hoje eu compreendo que o amor é uma coisa ágape e não eros. O amor eros é um amor volátil. Eu amo você agora, mas se você me machucar, eu não te amo mais. Então, eu acho que esse amor é o amor que eu quero alcançar. É o amor que me faz entender que mesmo que você me machuque em algum momento, porque nós somos diferentes, porque minha fera pode atacar a sua fera e sua fera pode atacar a minha fera, eu preciso entender que você é resultado de uma criação e eu sou resultado de uma outra criação. Em algum momento isso vai se divergir, isso vai ser mexido, mas o amor ágape é o amor que nesse momento precisa ser instalado na Terra. E esse coronavírus é uma bênção, porque ele veio nos trazer esse despertar. Eu sei que, na verdade, o ser humano precisa da dor ainda para aprender. Né? A gente vai chegar ao ponto de aprender pelo amor, mas ainda estamos aprendendo pela dor, infelizmente. Agradeço a chegar lá. você. De 1 a 3, não acabou ainda não. De 1 a 3, escolhe aí um número. De 1 a 3. Eita, meu Deus do céu, de 1 a 3, número 2. Número 2, inaceitável para Laís Araújo. O que é inaceitável para você? Inaceitável para mim é você negar ajuda quando você pode dar ajuda. Eu acho que isso é inaceitável. Quando você pode ajudar alguém e você diz não posso, isso para mim é como corroer minha alma. Um número 1 ou número 3? Eita, meu Deus, 1. Número 1. O que é que a psicoterapeuta Laís Araújo ainda não superou? Ai, meu Deus do céu. Essa questão de ser muito maternal. Eu preciso aprender a dizer não. E às vezes eu não sei dizer não. Eu preciso aprender que existem limites. E que eu não posso abraçar o mundo inteiro. É muito importante a gente entender e aprender que nem sempre é possível ajudar quem não quer ajuda. E às vezes eu insisto, né, para a pessoa despertar. Mas estou no aprendizado. E a última, eu nunca para Laís Araújo. O que é que eu nunca? Eu nunca deixaria é tanta coisa que eu nunca deixaria de fazer, mas hoje, nesse momento, eu nunca deixaria de abraçar qualquer pessoa, porque está com coronavírus e está precisando de muito alento, de muito afago, de muito afeto. E todo mundo que me conhece sabe que eu passei Natal ajudando uma pessoa, passei Réveillon ajudando outra pessoa. Estou solteira, então o meu marido ou meu namorado que vier precisa vir preparado para aceitar que se meu reloginho tocar e alguém me chamar, eu nunca vou dizer não vou. Eu preciso Passou estar inclusive lá. aniversário numa casa de idosos, não foi? Em um asilo. Ah, sim, sim, verdade. Eu passo meu aniversário lá. A Kátia me leva. A Kátia é a minha assessora muito especial. É a minha irmã, a minha amiga, é quem tem me ajudado muito aí com as minhas loucuras e com as minhas experiências espirituais. Tem sido muito Olha, importante Laís, esse momento. de maneira unânime aqui, eu sendo o porta-voz do coração de todos que estão conectados aqui na nossa live, um show de parabéns, de pessoas parabenizando, gente. agradecendo pela live, pela sua chuva de conhecimento, pela leveza que você traz. Eu estou muito feliz de poder ter compartilhado esse momento com essas pessoas, de você ter aceito o meu convite, de levar essa forma sua de encarar as coisas, de conduzir as pessoas para um caminho melhor. A gente falou de vampirismo, a gente falou sobre espiritualidade, mas o pano de fundo da nossa live
foi sem sombra de dúvidas o amor. O amor como algo incondicional, que é capaz de nos colocar diante uns dos outros em pé de igualdade, fazendo com que a Porque gente o encare o amor nos mundo. protege. O amor nos protege contra os vampiros, né? O amor nos Exatamente, fazendo com que a protege. gente tenha leveza, para que a gente consiga passar É, por esse momento que a gente está enfrentando aí com muita sim. luz, viu, Carlos? Para que a gente possa ter coragem, determinação. Porque como disse o Romilson Medrado, como disse o próprio pai Alfredo, o pai Fábio também que eu conversei, isso vai passar e a gente precisa tirar o melhor aprendizado. E essa live com você me fortaleceu a entender, compreender que efetivamente isso vai passar. Vai passar. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa para vocês bem rapidinho, tá? Eu acho que vale todo mundo aprender. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, tenho sucesso, tenho tudo o que eu peço, porque eu acredito firmemente no poder da minha mente. Deus é meu subconsciente, porque eu sou o amor e nada pode mudar isso. E não é o amor romântico, não. É o amor humano mesmo. É o amor que toca. É o amor que sente. É o amor que se fragiliza. É o amor que dói. Não é o amor Romeu e Julieta, não, tá? É o amor inteligente, que sabe dizer não na hora certa e sim na hora certa. Gente, muito obrigada pelo carinho, pelo afeto. Danúbio sem palavras, tá? Namastê, Onxante, axé, assim seja, aleluia, glória a Deus. Muito E assim obrigada, meu será amor. que a gente possa levar essa energia Você com é a nossa vida lindo. todos os dias. Que Deus possa Você te é abençoar de forma lindo. abundante. Viu? Ô, gente, eu tô chorando de emoção, de felicidade e agradecendo. Um beijo em todo mundo que está aí. Muito obrigada de verdade, feliz. E, por favor, me acompanhe às 18 horas e às 10 da manhã, onde nós estamos nos reunindo para mandar vibração para o planeta Terra, porque nós estamos precisando de verdade. A Terra está pedindo socorro. E olha, vou falar uma coisa para vocês: algo muito pior estava previsto e a Terra nos poupou, tá? Um beijo. Fé, um beijo enorme. Deus te abençoe. Gratidão pela live e pelos ensinamentos. Amém. Irei te abusar Amém. novamente, viu? Beijo na alma. Viu? Um beijo no coração, Dan. Eu te amo.